Boa noite? Agora sim. Muito bom. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Agora está tudo certo. Maravilha. Que alegria, que prazer realmente poder estar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez e agora publicamente por este convite. Realmente esse evento ele foi, pode ter certeza, sonhado não só por vocês, mas eu também tinha uma expectativa grande de estar aqui. A gente já tinha acertado de que eu seria preletora aqui no ano de 2020, mas sempre que a gente fala de 2020, a gente nem precisa justificar o que foi que aconteceu, que não foi possível, né? Mas ainda assim Deus foi generoso demais conosco naquela época, a gente pôde fazer a conferência de forma virtual, mas a gente sabe que realmente encontrar as pessoas presencialmente é muito especial. E eu me sinto verdadeiramente privilegiada por estar aqui, por conhecer tantas de vocês pessoalmente. É um bálsamo para mim, o encorajamento e o carinho que eu recebo de tantas de vocês que já me acompanham em algum lugar, principalmente no Instagram, mas talvez pelo YouTube, Spotify, qualquer outra rede em que o Filipenses 4.8 tem estado presente. Então, realmente é um privilégio para mim. Muito obrigada por cada palavra de encorajamento. Já conheci tantas de vocês e é tão gostoso. Hoje eu ainda estava brincando, as pessoas, vocês vêm, vocês se apresentem, eu falo, tá, mas e o seu nome de Instagram? Me dá seu nome de Instagram, que às vezes pelo nome de Instagram eu conheço. É ou não é? É ou não é, família Bervian? É ou não é? Então, realmente é uma alegria, de verdade. E em 2020, nós estivemos juntas, porém não aqui presencialmente, né, mas por meio virtual, com a nossa conferência, cujo tema foi Desapega, você não é daqui. E agora a gente volta em 2023 para continuar falando sobre o fato de que a gente não é daqui. E como que a gente vive sabendo que a gente não é daqui, então de onde nós somos e do que isso importa. Certo? Esse é o grande tema e é legal pensar que existe de fato uma conexão entre aquele ano e tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que nós vivemos durante essa primeira conferência em que eu falei e a gente passou por toda a pandemia, pelo pós-pandemia. Aí, às vezes, a gente fica até meio que olhando, pensando assim, será que é mesmo pós-pandemia? Será que passou, não passou? Eu estou no meio da pandemia ainda ou não estou? A gente fica meio confuso com isso, né? Mas o fato é, essas coisas nos confundem, mas elas não confundem e nem pegam de surpresa o nosso Deus soberano. E quando nós olhamos para qualquer coisa da nossa vida sob essa perspectiva, isso muda tudo. E isso é muito bom. Poder separar um final de semana para estarmos aqui juntas, refletindo sobre algo que vai além daquilo que a gente vê, vai além dessas pequenas frustrações e chateações, como o bloquinho não chegou, ou como alguma coisa claramente está acontecendo aqui atrás, e eu estou vendo que as pessoas estão como eu não sei o que é. Ah, não, tudo bem, tá tranquilo. Mesmo essas pequenas coisas que muitas vezes deixam a gente um pouco inquietas, não fogem da soberania e do plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Então é muito gostoso a gente poder separar esse tempo. Eu não sei o que você precisou deixar para trás para estar aqui, não sei quem, nem o que você deixou para trás para estar aqui, mas a minha oração, de fato, é que Deus use esse final de semana para trabalhar na sua vida em tudo aquilo que Ele sabe que precisa ser trabalhado e que talvez você ainda não saiba, mas que Ele já sabe, que Ele use tudo o que vai acontecer aqui, todos os momentos, do louvor às brincadeiras, a interação com as colegas de quarto, a temperatura, ao exercício matinal, que eu sei que vocês não veem a hora de chegar esse momento amanhã cedo para fazer companhia para Ellen e irem. Eu vou orar por vocês para que seja um momento muito edificante. Depois vocês me contam como foi, certo? Eu quero rapidamente só me apresentar. Eu imagino que muitas de vocês talvez realmente não me conheçam, mas eu sou a Naná. E já me perguntaram na hora do almoço, legal, Naná é seu nome de Instagram? Eu falei, não, meu nome de Instagram é Filipenses 4.8. Então eu preciso dar o meu nome para vocês, que é Ana Márcia. Esse é o meu nome e eu realmente escuto ele só, acho que no Detran e quando a minha mãe tá brava. O resto, realmente, o Detran às vezes me chama de Ana Maria, ainda por cima, mas tudo bem. Eu brinco que é meu nome de bronca, porque muita gente mesmo, inclusive na minha vida profissional, sempre me chamou de Naná. E eu sou casada com o Luiz, nós somos casados há 15 anos e temos 2 filhos. A Esther tem 12 anos e o João tem 10 anos. Nós moramos em São José dos Campos, estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Deve estar agora, que esfriou um pouquinho, deve estar 31 graus lá essa hora. Está muito, muito insano a temperatura lá para o interior de São Paulo. E eu sou a
a pessoa por trás do Filipenses 4:8, um ministério que é voltado para falar sobre vida cristã para mulheres de todas as idades. E eu gosto sempre de pensar e enfatizar que é assim, vida cristã para mulheres na prática. Na prática. Conectar o evangelho com a nossa vida. Conectar o evangelho com a nossa pia cheia de louça, com os nossos filhos que a gente tem que levar e trazer. Conectar o evangelho com o bloquinho que não chega. Conectar o evangelho com a neblina, que eu não sei dirigir nessa neblina. Eu passei a placa, eu não sei como eu chego. Eu tô vendo uns amém ali meio perdido, assim, eu tô percebendo. Né? Conectar como que o evangelho se relaciona e muda a forma como a gente vê e interage com essas coisas no nosso dia a dia. Então, se você ainda não conhece Filipenses 4:8, eu quero convidar você a conhecer no Instagram, no YouTube, Spotify, Deezer, onde for. Quando o tema da conferência me foi dado, eu fiquei pensando, puxa, que legal, porque assim, se esse é meu objetivo, né, falar sobre vida cristã na prática, é também na prática, todos os dias, que a gente deveria se fazer essa pergunta, que é o tema da conferência. À luz da eternidade, o que isso importa? Isso pode chamar do que tiver na sua frente. À luz da eternidade, o que isso importa? O que eu faço como profissão? Ou a profissão que eu deixei para trás? O emprego que eu tenho, ou o emprego que eu tinha? Como mãe, como esposa, como profissional, como mulher solteira, como viúva, como mulher separada? O que importa aquilo que está diante de mim fazer? Com os meus relacionamentos, o tipo de entretenimento que eu escolho, o tipo de música que eu dou play para escutar, os filmes que eu escolho assistir, à luz da eternidade, do que isso importa? Essa pergunta é muito importante para nós. Essa pergunta, ela é poderosa, porque ela realmente consegue direcionar tudo o que a gente faz por aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 11. Eclesiastes 3, 11, diz o seguinte para nós. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente vai ficar só na parte do meio desse versículo agora. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu não sei se você já tinha reparado nesse versículo. Talvez ele seja um daqueles versículos de Eclesiastes que a gente já leu Eclesiastes, mas a gente pula ali logo para o tudo tem o seu tempo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer, de matar, acho que não, mas enfim, há tempo de, né, várias coisas, há tempo de semear, há tempo de, enfim. A gente pula para algumas partes importantes, é melhor serem 2 do que 1, cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou a gente lembra da parte que ele fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Agora, eu não sei se você já tinha visto esse trecho. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E existe um livro muito bom que fala sobre Eclesiastes, que eu gostaria muito de recomendar que você lesse e comprasse, que é um livro do Emílio Garofalo Neto, chamado Isto é Filtro Solar, em que ele se propõe a falar sobre a vida debaixo do sol, através do estudo de Eclesiastes. E o Emílio Garofalo, nesse livro, ele cita um autor chamado Benjamin Shaw, que vai explicar para a gente o que quer dizer eternidade no coração. O que quer dizer isso? Que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E ele diz o seguinte, a ideia é que Deus nos colocou no tempo, mas com um senso implantado de eternidade. O reconhecimento de que aquilo que nós vemos aqui não é tudo que existe. Sabe essa sensação que não somos só nós que temos, mas que o mundo tem, de que não é possível. As coisas têm que ter um sentido. Não deve ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Isso é a eternidade plantada no coração do homem. O anseio pela eternidade plantado no coração do homem. Essa sensação de que não pode ser. Deve ter mais alguma coisa. Eu só não sei o quê. E a gente vai ver por quê, que a gente não sabe por quê. Eu só não sei o quê, mas deve ter mais.
É aquela ideia, aquela noção, no fundo, todos nós temos essa sensação de que a gente foi feito para algo mais do que isso. E foi Deus quem fez assim. Deus fez esse mundo e nos colocou nele com alguma coisa no coração que impede que a gente encontre plena satisfação aqui, nas coisas daqui. Existe, isso é de fábrica, tá? O chip está programado para ser assim. A gente busca, e o livro de Eclesiastes é a busca de alguém que teve assim tudo o que quis e mais um pouco. Ele queria encontrar onde estava o sentido da vida e ele foi atrás de qualquer coisa que você possa imaginar para olhar e falar, não está aqui, não está aqui também, não está aqui, não está aqui e não está aqui. E a conclusão dele, eu já estou dando assim o maior spoiler, você pode falar assim, nossa, eu posso ir embora, nem preciso ficar até domingo. Porque a conclusão dele é, nós só vamos encontrar se a gente olhar para algo que não está aqui. Porque aqui nunca foi feito para nos satisfazer. Então, a gente precisa olhar para algo que está além daqui, a eternidade. Porque ele implantou em nós um anseio pela eternidade. E hoje, nesse nosso primeiro momento juntas aqui, eu quero passear com você ao longo da Bíblia, para a gente ter clareza do motivo pelo qual fazer exatamente essa pergunta, à luz da eternidade, o que isso importa? A gente vai ver pela Bíblia como é claro e coerente que a gente faça essa pergunta para tudo que a gente faz. Porque foi Deus quem colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Certo? E aí a gente olha em volta, a gente olha coisas boas, a gente olha momentos extremamente prazerosos que a gente tem, a gente vê uma natureza deslumbrante, a gente vê beleza no mundo, a gente tem momentos em que a gente come uma comida maravilhosa e isso nos satisfaz. Nós temos momentos em que nós às vezes compramos até mesmo uma roupa que a gente acha linda e isso deixa a gente muito feliz. Nós nos divertimos com os nossos filhos, eles nos dão alegria, nós buscamos educação, nós vamos atrás de uma carreira, estudamos, fazemos um curso, fazemos outro, depois outro, e tudo isso traz uma satisfação que ao mesmo tempo em que ela é real, ela é passageira. Ao mesmo tempo, nós olhamos para as coisas ruins, olhamos para esse mundo e falamos, não é possível que esse mundo é tudo que existe. Porque é uma tragédia atrás da outra, tem que ter uma luz que me aponte para um lugar melhor em algum lugar, ou para uma resposta. Eu vejo leis sendo votadas, querendo exterminar a vida de pessoas que não nasceram. Eu vejo a violência crescendo a cada dia. Eu vejo a opressão crescendo. Eu vejo a igreja sendo perseguida. Eu vejo crianças sendo abusadas. Eu vejo mulheres sendo abusadas. Eu vejo homens e mulheres morrendo de doenças que a gente não consegue explicar. Eu vejo guerra surgindo em todo o tempo, em todo canto que eu olho e falo, não é possível. O que está acontecendo aqui? Deve ter alguma explicação. E quando a gente faz essa pergunta, a gente pensa, você pode pensar à luz da Bíblia, é exatamente nesse ponto que a gente precisa chegar. Porque sim, nós fomos criados para mais do que nós vemos aqui. Só que a gente muitas vezes procura a solução no que está aqui. E não é daqui que ela vai vir. Mas a gente se pergunta com frequência, qual é o sentido de tudo? Qual é o sentido de tudo? Esse anseio pela eternidade, como o Garofalo coloca no seu livro, ele fala que esse anseio e esse conhecimento de que existe algo mais faz a gente ficar inquieto. Porque a gente simplesmente não consegue fingir que esse sentimento não existe. Esse impulso por uma coisa maior, ele coloca, esse direcionamento à adoração, nos faz adorar. Mas a gente está cego. Então a gente adora a coisa errada. A gente busca preenchimento em algo que nunca foi feito para nos satisfazer. E isso vai gerando cada vez mais ansiedade no nosso coração. Porque de um lado, nós temos o anseio pela eternidade. E do outro, nós estamos em rebelião, abafando o conhecimento de Deus. Negando ou anulando que Deus possa ter qualquer coisa a ver com isso. Então, você busca satisfação na natureza, na mãe natureza. Você busca satisfação numa maternidade que vai te preencher, num casamento perfeito, numa vida sem regras, numa vida livre. E aí você vai percebendo como
O pregador já descobriu em Eclesiastes que essas coisas te trazem uma felicidade momentânea, mas elas logo passam. Elas logo passam. E aí a gente se pergunta, vez após outra, qual é o sentido de tudo isso? E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que esse tipo de questionamento, a gente tem a justificativa bíblica para ele. Deus colocou no nosso coração um anseio para entender o sentido das coisas. Isso é bíblico, é de fábrica. E aí eu pergunto para você, hoje, você tem clareza disso na sua vida? Você tem clareza de que você foi feita para algo além do que está aqui? Você sabe quem você é? Porque é essa clareza que vai nos ajudar a colocar os pingos nos is. Nossa, eu fui muito longe com essa expressão, né? Só faltava eu falar da boca do balão, mas deixa eu pensar em outra coisa. Essa coisa vai ajudar a gente a colocar as coisas na perspectiva correta. Pronto, deixa eu dar uma atualizada. Então, para essa noite, vamos começar a entender quem nós somos. Porque a gente já entendeu uma coisa, nós somos criados por alguém que colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Mas a Bíblia nos traz mais algumas pistas e informações, na verdade, muito concretas, vão além de pistas, que vão nos ajudar a entender quem nós somos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender lá da primeira página da Bíblia, veja comigo lá em Gênesis 1, quem nós somos. Às vezes a gente fica meio assim porque o mundo se acostumou a filosofar demais em cima dessa resposta. Porque o mundo quer anular o conhecimento de Deus, lembra? Aí porque ele quer anular o conhecimento de Deus, ele conseguiu transformar essa pergunta na coisa mais difícil de ser respondida. Quem é você? E você não precisa de 2 capítulos na Bíblia para entender quem você é. Porque a Bíblia já nos diz no primeiro. A Bíblia nos diz no primeiro, quem é você? Gênesis 1, 26 e 27 vai nos mostrar quem nós somos. Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem sou eu? Eu sou criada à imagem e semelhança de Deus. Criada por este motivo, com este propósito. Refletir Deus. Essa é quem eu sou e é para isso que eu estou aqui. Se você reparar bem no padrão anterior de Gênesis, talvez o relato da criação não seja uma novidade para você, mas se você olhar nos versículos principalmente 3, 20 e 24, você vai ver que existia um padrão para fazer o relato da criação. Deus usava, Moisés aqui que escreveu o livro, ele nos mostra Deus criando o mundo, mas dizendo ou falando as coisas meio que numa voz passiva. Ele diz assim, haja luz e houve luz. Certo? Está escrito isso na sua versão? Haja luz. Depois, encham-se as águas de seres vivos. E um outro padrão, quando ele começa a falar dos seres vivos, é que eles fossem criados cada um de acordo com a sua espécie. Cada um de acordo com a sua espécie. Agora, quando a gente chega no versículo 26, tem uma diferença grande aqui. Porque não está escrito haja homem. Não está escrito haja homem e houve homem. Está escrito façamos o homem. Um ato criativo, um ato ativo, para ser redundante mesmo, e um ato no plural. Um ato no plural, porque tinha toda uma trindade envolvida nesse ato criativo de fazer o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Cada animal vai sendo criado antes do homem ser criado, cada animal vai sendo criado conforme a sua espécie. O homem não. O homem não é criado à sua espécie. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, nós já temos a informação de que Deus deseja e cria alguém que pudesse ser o seu representante aqui. Alguém que fosse seu representante aqui. Nunca mais tem a crise de identidade, porque essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Quem sou eu? Está aqui, Gênesis 1, 26, 27. Eu sou alguém criada por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, parecido em que sentido? O que significa que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Parecido como? 3 aspectos principais. Anota aí no seu bloquinho imaginário. 3 aspectos. Desculpa, eu não consegui segurar.
Três aspectos principais. Tem que fazer piada, né, gente? O que não tem remédio, remediado está, não é verdade? Ele vai chegar, certo? Três aspectos principais. O primeiro deles, o aspecto moral. Ser a imagem de Deus é fazer o que ele faria. Isso significa ser imagem e semelhança de Deus. Agir como ele agiria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o aspecto racional. Eu saber como ele pensa e pensar como ele pensa. Certo? Pensar como ele pensa, agir como ele agiria. E o terceiro aspecto que está aqui em Gênesis 1, 26 e 27 é a questão do exercer domínio. Nós fomos criados para exercer domínio sobre essa criação. Ele nos colocou aqui. O Sasha sempre fala, eu sempre repito, talvez você já tenha ouvido eu falar isso muitas vezes, mas nós fomos criados para sermos representantes visíveis de um Deus que nós não podemos ver, certo? De um Deus invisível. Então, fazer o que ele faz, fazer o que ele faria, agir como ele agiria e exercer domínio sobre a criação. Isso era o que Adão e Eva deveriam fazer, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, e não segundo a sua espécie. Isso é uma beleza, só coisa boa. Imagina fazer tudo isso num jardim. Imagina fazer tudo isso no jardim do Éden. Que maravilha se tivesse continuado sempre assim, certo? Que beleza de definição, como seria gostoso viver assim. Só que isso não dura 2 páginas. Porque se você virar sua Bíblia aí para Gênesis 3, você vai ver o relato da queda. Um relato que depois dessa criação, depois desse ato ativo e intencional da Trindade de fazer o homem à sua imagem e semelhança, colocá-lo aqui para ser seu representante, pensar como ele pensa, agir como ele agiria e exercer domínio sobre tudo, a gente não precisou de muito tempo para que tudo isso fosse por água abaixo. E que ao invés de exercer domínio, Adão e Eva fossem dominados pela criação. Caíssem na mentira que uma serpente astuta contou para eles, distorcendo a palavra de Deus e fazendo com que eles pecassem. Relato da queda está em Gênesis 3, de 1 a 6. Você pode ler depois, a gente não vai ler ele agora. Tá? Eles se deixam dominar. E aí a gente vê que aquela imagem gloriosa, inicial, a imagem e semelhança de Deus, ela agora está manchada. A imagem de Deus neste mundo foi manchada de tal forma que tudo foi corrompido pelo pecado. Essa é a história da Bíblia sendo narrada aqui numa forma, talvez um pouco mais pausada. Os homens agora, criados para refletirem a Deus, pensar como ele pensaria, agir como ele agiria, ele agora tudo na sua experiência é manchado e corrompida. Eles ainda carregavam a imagem de Deus, porque foram criados dessa forma, mas agora é uma imagem distorcida. Uma imagem distorcida. Mas Deus ainda assim, quando está expulsando eles do Éden, porque ele não pode tolerar o pecado, ele ainda diz para a serpente, quando está colocando a maldição para a serpente, ele diz que um dia as coisas não iam ficar desse jeito. Que um dia viria alguém que faria aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Um dia viria alguém que exerceria domínio completo. Um dia viria alguém que agiria plenamente como Deus agiria, que pensaria plenamente como Deus pensaria e que exerceria domínio sobre a criação de forma perfeita, ao invés de ser dominado, quase que literalmente, na primeira oportunidade que foi exposto. E quando você vai comigo para Gênesis 5, vira mais uma página da Bíblia aí, e talvez você esteja pensando até que horas nós vamos de página em página aí, mas fica comigo. Gênesis 5, versículo 3, você vê Adão tendo filhos e filhas, e aqui existe uma coisa importante de você prestar atenção. Gênesis 5, versículo 3, diz o seguinte, aos 130 anos, Adão gerou um filho, presta atenção nisso aqui, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Essa foi a imagem que começou a se reproduzir. Essa foi a imagem que começou a dominar e povoar a terra. A descendência de Adão refletia uma imagem distorcida de Deus. Lembra no começo, antes do homem? Cada animal segundo a sua espécie. Chega o homem, a imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, os próximos homens, a imagem e semelhança de Adão. A imagem e semelhança de Adão. Essa sou eu e você.
E a história continua. A história continua e a gente vai vendo perversidade, os filhos de Adão e Eva. Nós temos logo, nas primeiras páginas da Bíblia aqui, o primeiro homicídio, certo? Um assassinato. E depois a gente vê a corrupção e impiedade crescendo, 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 até que chega um ponto que Deus fala, olha, chega, fala para Noé, constrói um barco, entra sua família, porque eu vou começar de novo isso daqui. Noé vai, faz isso, todo mundo é aniquilado, exceto uma família, e essa família é escolhida única e exclusivamente pela graça de Deus, porque Noé também era pecador, e Noé peca, tão logo ele desce da arca, certo? E vai se reproduzindo uma sociedade novamente pecadora. Mas Deus, que é fiel a si mesmo, certo? Vai lá e resolve então que ele vai escolher um povo para si. E escolhe um homem também pecador, chamado Abrão, chama Abrão e Sara. Abrão e Sara recebem uma promessa. Duvidam dessa promessa, mas Deus é fiel, o tempo vem, certo? Abrão se mostra um homem de fé, quando é pedido que ele sacrificasse o seu filho, ele sacrifica, ele está disposto a sacrificar, mas Deus vem e diz, não, testei a sua fé, aqui está o cordeiro, certo? E aí vem Isaac, e aí a gente vai conhecendo a história de Abrão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Raquel, Lia e todas as outras, né? Vem os 12 filhos, vem a história de José, que a gente começa a olhar para José e fala, o que vai dar? Essa história linda que exalta alguém que foi humilhado, que é jogado no poço e de repente ele sobe, e essa é a vitória de José. Essa não é a vitória de José. Essa é a vitória do povo de Deus que ia morrer de fome, mas porque José passou por tudo isso, agora esse povo que Deus escolheu não vai morrer mais. Porque José estava lá, exatamente onde ele tinha que estar, preso, humilhado, vendido como escravo, para que depois, lá na frente, ele pudesse ser a pessoa que resgatou o povo de Israel para que a promessa continuasse se cumprindo. E aí Jacó vai lá, sabe que José está vivo, vai todo mundo para lá e todo o povo, todas as tribos estão morando no Egito. Ficam por ali, começam a se reproduzir, viram uma descendência enorme, os anos passam e o que acontece? Chega um faraó que não sabe nada de José, olha para o povo e fala, você está de brincadeira, não podemos aceitar esse povo aqui. Tem muita gente desse povo aqui, eles vão dominar a gente, vamos escravizar todo mundo. E esse povo é escravizado, é oprimido, anos e anos de opressão, até que Deus escolhe um homem chamado Moisés para ser o libertador. Ele fica morrendo de medo. Vocês lembram da história, né? Eu não vou passar, fica tranquilo que eu não vou passar assim pela Bíblia toda desse jeito com vocês. Mas é importante a gente lembrar dessas coisas, porque tudo isso está conectado lá com aquele começo. E o quanto, vez após vez, esses homens e mulheres que foram criados para serem representantes de Deus aqui, falharam repetidas vezes em fazer isso. E que toda vez que surgia alguém numa posição maior de liderança, como Moisés, por exemplo, todo mundo olhava e falava assim, é ele que vai libertar o nosso povo, é ele, mas não era, porque ele era falho também. Ele cometeu um monte de erro, ele não queria ir, ele reclamou, ele foi junto com o irmão, ele bateu, ficou com raiva, né? E vez após vez, a Bíblia vai nos mostrando vislumbres de que alguém viria, mas que não era ninguém dessas pessoas que a gente estava pensando. Só que Moisés vai lá, consegue libertar o povo, sai todo mundo do Egito com direito a coisa que virou filme até, certo? O mar se abriu e tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha um monte de coisa lá. E aí, quando esse povo finalmente está livre da escravidão, você pensa, agora eles vão obedecer. Porque agora eles estão livres. E Deus libertou eles de uma forma maravilhosa. Agora eles vão viver para Deus. Deus vai lá, dá as regras, como é que se vive em liberdade, porque a gente vive em liberdade verdadeira com regras, certo? Deus vai lá, fala quais são as regras. E o que acontece? Moisés nem tinha descido ainda. Nem tinha descido. O povo já estava idolatrando um bezerro de ouro. Já tinha mandado fazer outra coisa. O mesmo povo que viu o mar abrir. O mesmo povo que estava lá com coluna com tudo que é coisa que você pode ver, viu as pragas, tudo. Esse mesmo povo estava adorando outra coisa. Sabe por quê? Por causa de Gênesis 5:3. Porque o homem que se reproduzia era de acordo com a imagem e semelhança de Adão. O homem foi criado para adorar, mas ele agora não consegue mais adorar da forma como ele deveria. Então ele adora a criatura, ele não adora o Criador. E o pecado se espalhou dessa maneira. O homem para de se enxergar como representante de Deus e se rende a tudo quanto é tipo de deuses. Ele perde a perspectiva da eternidade e começa a adorar bezerro, começa a adorar carreira, começa a adorar viajar, consumir,
comer, comprar, casar, ter filho, ser a melhor mãe, ser a melhor esposa, ter a melhor casa, ter o melhor carro. Começa a adorar essas coisas, esses bezerrinhos de ouro. Essas coisas começaram a virar a esperança desses homens e mulheres que não sabem mais ser a imagem e semelhança daqueles a quem eles foram criados para espelhar. E a partir daí, a história bíblica vai contar para a gente história após história de momentos exatamente como esses que nós vivemos também. Falsos deuses, idolatria, chega profeta avisando: se arrependa, siga o único Deus. Eles se arrependem, seguem o único Deus e depois eles voltam para o pecado, voltam para a idolatria. Vem um profeta de novo, fala: Deus vai destruir tudo isso, o povo se arrepende ou não, e começa ciclo após ciclo, esperando alguém que viria libertar. Esperando alguém que viria libertar. E esse povo que a gente olha e fala: mas eles são burros, hein? Nós somos igual. Nós somos igual. E povinho teimoso, né? Não é possível. Nós somos igual. A gente vai se tornando aquilo que a gente adora. A gente deveria ser a imagem de Deus. Já resolvemos essa questão da identidade logo do começo. Mas a gente confunde tudo. E a gente é uma imagem distorcida. A gente busca ser parecido não com Ele, mas com quem a gente coloca no lugar. A gente começa a buscar a nossa identidade não à luz da eternidade, mas a gente começa a buscar a eternidade à luz dos bezerros de ouro que a gente cria hoje. Riqueza, poder, já dei vários exemplos, né? Beleza exterior. E aí agora, entendendo que Deus plantou no nosso coração o anseio pela eternidade, a gente precisa se perguntar, todas essas coisas que às vezes a gente tem segurado de uma forma tão forte, à luz da eternidade, do que essas coisas importam? A gente sabe a resposta, mas a gente ainda está com a mão muito fechada muitas vezes. À luz da eternidade, do que importa essas coisas que a gente tem buscado muitas vezes, com tanta veemência, não vão nos satisfazer. A gente sabe disso, porque Deus colocou algo no nosso coração, que não vai ser satisfeito ou preenchido por nenhuma experiência daqui. É de fábrica. Ele colocou isso no nosso coração, para que isso nos forçasse a olhar para a eternidade. E quando a gente se recusa a fazer isso, quando aquilo que a gente tanto acha que vai nos dar sentido é tirado de nós, isso acaba com a gente. Uma mudança de emprego, a perda de um marido, o término de um noivado, um aborto, a morte de um filho em qualquer idade. São coisas tristes, não me entenda mal, são coisas trágicas. Mas quando nós depositamos a nossa esperança nisso, quando isso é tirado de nós, a nossa vida acaba. E ela não foi feita para acabar por conta disso. Ela foi feita para que a gente olhasse para algo que fosse maior do que isso. Maior do que isso. O mundo, então, é uma sombra daquilo que ele foi feito para ser. Mas a gente distorce a adoração dessas coisas. A gente substitui, e esses substitutos, eles vão nos desapontar. Porque eles não são capazes de preencher esse anseio pela eternidade que Deus colocou no nosso coração. Precisamos nos lembrar disso. Agora, se eu encontro... talvez se você já leu C.S. Lewis alguma vez, eu já dei vários... meus filhos agora estão numa fase de falar de easter eggs. Eu não sabia o que era, eu tive que descobrir. Que são referências ou analogias assim, sutis que aparecem em alguma coisa. E enquanto eu estou falando, puxa, se você está aí e o anseio não te satisfaz, talvez você tenha lembrado de C.S. Lewis, não sei. Talvez você tenha lembrado, talvez não. Se você não lembrou, não tem problema. Mas o C.S. Lewis, ele diz uma coisa que se encaixa perfeitamente com isso. Porque ele diz que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E é exatamente isso que Eclesiastes 3:11 está nos apontando. Sim, nós fomos feitas para outro mundo. Quando a gente olha lá para o comecinho, que eu contei toda a história para vocês, sim, nós fomos feitas para um outro mundo, para um outro propósito. Mas não tem o que a gente faça, não dá para voltar para lá. Por que não dá para voltar para lá? Porque nós fomos reproduzidas a partir da imagem e semelhança de Adão. A gente tem uma imagem distorcida de Deus, a gente não consegue
pelo melhor que sejam os nossos esforços, reproduzir aquilo que Deus nos criou para fazer. Alguém teria que fazer isso por nós. Alguém teria que fazer, porque a gente não seria capaz de fazer isso. E você lembra da promessa de que um dia vinha alguém que ia esmagar a cabeça da serpente? Aleluia, glória a Deus, essa Bíblia é completa e nós temos o Novo Testamento que nos mostra que ele veio. Ele veio. A nossa história é completa. Cristo veio. Deus enviou Jesus ao mundo, seu Filho, revestido de carne humana. Hebreus 1, de 1 a 3, para continuar essa história sobre semelhança, abre lá comigo. Porque isso aqui é interessante você perceber, que na Bíblia não existem palavras que não tenham sido escolhidas a dedo por um Deus soberano. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Vou ler só até aqui, porque é esse finalzinho que você tem que prestar atenção. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem peca e a partir daí Adão vão tendo filhos e descendentes que são cada um de acordo com a espécie, com a imagem e semelhança de Adão. Até que vem alguém que não é que ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Ele é a expressão exata. Ele é o próprio. Ele é o próprio. E ele veio a nós. Ele veio a nós e fez tudo aquilo que Adão não foi capaz de fazer e que nós não somos capazes de fazer. Ele veio e ele pensou perfeitamente como Deus pensaria. Ele agiu perfeitamente como Deus pensaria. E ele não foi dominado pela criação, mas ele exerceu domínio completo sobre ela. Mas ele fez mais do que isso. Além de ter exercido perfeitamente a expressão exata do ser de Deus, ele tornou possível que a imagem de Deus fosse restaurada em nós. Ele tornou possível, por meio da cruz e da ressurreição, que nós agora podemos, por ele, ser aquilo que nós fomos criadas para ser, representantes visíveis desse Deus aqui na terra. Nós agora podemos, não porque somos maravilhosos, não porque somos especiais, não porque nós temos boa formação, não. Por causa de Jesus, nós podemos aprender dia após dia a agir como ele agiria, a pensar como ele pensa e a exercer domínio sobre a criação e não ser dominado por ela. E ele não está esperando até o dia lá da glória para começar esse processo de transformação em nós. Ele já está fazendo isso. Nós somos santificadas dia após dia para vivermos cada vez mais próximas desse propósito. O Espírito Santo opera em nós essa mudança dia após dia. E como ele vai fazendo isso? Mostrando para você que à luz da eternidade, muitas das coisas que você busca não importam. Mostrando para você e para mim que à luz da eternidade, o nosso trabalho ganha um sentido completamente diferente. Porque o que nós fazemos, nós não fazemos com base no que está aqui. Nós fazemos com base no que nos aguarda lá, ou por causa do que Cristo fez. E isso não muda só nosso trabalho em termos profissionais, isso muda a nossa maternidade. Eu começo a olhar para os meus filhos não como uma interrupção, mas como aquilo que Deus me colocou para fazer. Como aquilo que eu preciso me esvaziar, como Jesus se esvaziou por mim, e servir os meus filhos. E eu faço isso com alegria, porque isso, fazer com alegria é agir como Deus agiria. E isso vai me tornando cada vez mais parecida com Jesus. Eu vou, se você é demais eu exigir isso, né? Mas na conferência Desapega de 2020, a gente trabalhou muito sobre a questão de eu desapegar do velho homem e eu me revestir do novo, porque eu me revestir do novo é eu viver de acordo com a forma como fui criada para viver. E isso vai fazer de mim alguém diferente dia após dia. De novo, não porque eu sou maravilhosa, mas porque Cristo atua em mim e está me tornando cada vez mais parecida com Ele.
Então a nossa identidade, ela deixa de estar nesses papéis transitórios que a gente desempenha, nas coisas que a gente gostaria de obter, naquelas viagens maravilhosas que a gente gostaria de fazer, mas sim quem Cristo diz que nós somos. E aí a gente vai entendendo como a nossa identidade aqui se alinha à luz da eternidade. Como que eu faço hoje, sendo a sua representante aqui, me faz olhar para a eternidade com outra perspectiva. Com outra perspectiva. A luz de quem Deus me criou para ser. Então, a sua representante aqui. A luz do que Cristo fez por mim, para que fosse possível eu retomar esse plano. O que as coisas deste mundo importam? O livro de Eclesiastes conta a história, o drama de um pregador que está buscando em tudo quanto é coisa o sentido da vida. E de novo, eu vou dar um spoiler para você, o maior de todos, porque eu sei que você talvez já saiba. Em Eclesiastes capítulo 12, ele fala o seguinte, lá no versículo 12, olha, agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial ao homem. Ele procurou em tudo quanto é canto que você pode imaginar. Ele voltou, ele procurou de novo, ele teve todas as experiências, ele foi rico, ele foi milionário, ele viajou, ele se entregou a tudo quanto é tipo de prazer e falou, não está aqui. Aí ele olhou em volta, viu a miséria do mundo e falou, não é possível, não está aqui mesmo. Aí ele volta para os prazeres, porque o livro é meio cíclico nesse sentido, e falou, não é possível, tem que estar aqui. Não está, não está, não está. E quando ele chega no final, ele fala assim, agora que eu já vi de tudo, a minha conclusão é a seguinte, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque a luz da eternidade é isso que importa, é isso que importa. Então a luz da eternidade, nesse sentido, tudo é importante da gente olhar pensando nessa pergunta, porque tudo que a gente faz aqui é para Deus, tudo que a gente faz aqui é para Ele. Qualquer dúvida, qualquer problema sobre a nossa identidade, a gente pode olhar Gênesis 1, 26 e 27, entender que o nosso propósito aqui é sermos suas representantes. E que se nós temos realmente qualquer anseio, qualquer sensação lá no fundo de que aquilo que eu estou fazendo não está me dando sentido, saiba duas coisas. Primeiro, é assim mesmo, Deus colocou isso daí aí para que você olhe para Ele. Mas o mundo vai fazer o que for possível para que você não olhe para Ele. E vai te colocar todas as opções possíveis para que você ache que ali está o sentido, mas não está, mas não está. Então, esse é o nosso começo de conversa. Uma clareza acerca do que realmente nos dá propósito, uma clareza acerca de como nós temos que nos perguntar, à luz da eternidade, à luz do motivo pelo qual eu fui criada, o que as coisas importam. E amanhã a gente vai ver, à luz da eternidade, do que as coisas boas importam. O que eu tiro das coisas boas à luz da eternidade? O pessoal me cortou. Deu meu tempo, é isso? Deu tempo? É isso? Eu acho que acabou a bateria. Não, entendi. Vocês têm que ser mais sutil. Vocês têm que ser mais sutil no aviso, gente. Cortar assim eu fico... Não. Deixa eu ver. A gente já sabe que a pilha dura pouco. É a pilha? É. Tá. Aí, por isso que ele mandou deixar aqui. Bom, gente, então... Peraí. De novo, tô falando. Som. Som não ligou. Bom, gente, oremos então. Obrigada por tudo. Deixa eu ver, será que... Agora vai? Som? Voltou? Então tá bom. É isso aí, né? Não, mas eu tenho testemunhas que eu estava falando de amanhã já, então eu realmente já estou finalizando, tá? Mas a gente realmente vai ver no nosso primeiro tempo juntas amanhã de manhã, a luz da eternidade, como que a gente olha para as coisas boas que nós temos para desfrutar aqui. E depois, no nosso segundo momento juntas, nós vamos ver a luz da eternidade, do que importam os sofrimentos e as tribulações que nós inevitavelmente vamos viver aqui. E no domingo, a ideia é que a gente dê ainda mais luz sobre a eternidade, entendendo por que tudo isso importa. E aí vai ser o dia em que a gente vai falar sobre o céu, sobre a eternidade, certo? Então, concluindo, para hoje,
eu realmente espero ter bem claro esse pano de fundo com vocês em relação a quem nós somos. Nós somos criadas para sermos representantes de Deus nesse mundo. Essa, minha irmã, é a sua identidade. Só que no mundo caído, a gente não consegue representá-lo como convém. A gente confunde aqui como se aqui já fosse a eternidade. Então a gente quer a vida, o alívio do sofrimento, o prazer completo, o preenchimento total da vida, a satisfação e propósito da vida aqui. Mas como se a gente fosse para lá, uma vez eu li e achei interessado, como se a gente fosse para lá de mala. Mas a gente não vai para lá de mala, certo? Nossos diplomas vão ficar aqui, nossa casa vai ficar aqui, nosso passaporte carimbadíssimo vai ficar aqui, todo o nosso saldo bancário vai ficar aqui. Então não é aqui. Cristo veio, morreu por mim e por você, e por isso é possível que a gente tenha a nossa identidade restabelecida nele. E hoje a gente está aqui nesse processo, vivendo de olho lá. Mas como eu falei logo no começo, e eu gosto de falar da vida na prática, tudo bem, eu vivo de olho lá, mas como que eu vivo aqui de olho lá? Como que eu interajo com as experiências daqui de olho lá? Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. Entender que somos criadas para sermos satisfeitas não por nada desse mundo, mas por aquilo que não é daqui. Então que Deus oriente as nossas perspectivas, certo? Pense um pouquinho onde você tem buscado sentido, propósito na vida. Será que é aqui mesmo? Será que é aqui? Porque se sim, essa realmente é uma notícia muito importante para você. Deus tem algo melhor e maior para mim e para você. Esse mundo existe para fazer com que a gente se volte para Ele. Esse mundo existe para que a gente se volte para Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa noite, pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada porque a sua palavra é tão rica e tão sábia na forma como foi escrita. Nós te louvamos porque o Senhor inspirou homens para escrever esse livro que revela o Senhor e o seu plano para nós. Senhor, o nosso mundo faz de tudo para ofuscar a visão da eternidade. Faz com que a gente pense que o que está aqui é tudo que temos e que então nós devemos nos agarrar a todas as oportunidades e coisas e experiências que esse mundo nos oferece, porque nada mais importa. Esse mundo às vezes também tenta nos mostrar que nada daqui faz sentido, e que então a gente não deve se apegar a nada e fazer as coisas visando tão somente o nosso prazer. São duas visões erradas e que nos destroem e que nós temos acreditado por muito mais do que nós às vezes pensamos acreditar. Senhor, sonda o nosso coração. Mostra para nós, Senhor, se existem coisas que têm destronado o Senhor da nossa vida. Se existem coisas que estão ofuscando a visão da eternidade na nossa vida. Se existem ídolos que a gente tem achado que são o real propósito e sentido para nós. Livra-nos desse engano. Perdoa o nosso pecado, reorienta os nossos corações para a eternidade. Reorienta os nossos corações para entendermos quem nós fomos criadas para ser. Reorienta os nossos corações para que nós sejamos gratas pelo sacrifício de Jesus, teu Filho, em nosso favor e em nosso lugar. Reorienta a nossa vida por meio do teu Espírito Santo, para que nós sejamos cada vez mais aquilo que o Senhor nos criou para ser. Suas representantes nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.